Thaís, obrigada pelo convite. A Thaís vai falar um pouco para a gente do trabalho dela, gente. O trabalho da Thaís foi um dos artigos assim mais assim impactantes, eu acho, do ano. E a Thaís, eu agradeço a Thaís. Eu não conhecia a Thaís pessoalmente, mas eu acompanho a Thaís de longe. E aí eu fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada, Thaís. Nossa, eu super agradeço, é um prazer estar aqui, é um prazer ver, né, mulheres tão talentosas se unindo, né, para uma coisa que muitas vezes é taxada como muito masculina, né, matemática, computação, enfim, tudo que é desse meio acaba sendo muito masculino, então é muito legal ver essa organização e eu espero continuar em contato com vocês. É um super prazer ter sido convidada, obrigada mesmo. E, enfim, então espero que gostem da apresentação também. Eu vou compartilhar a tela, mas eu preciso que você me habilite. Visita de Papai Noel? Pronto. Bom, então eu vou começar a falar, agora a gente vai sair um pouquinho da parte da ecologia da onça, né? E tratar de uma coisa que, na verdade, não é muito legal, pensando na gente que gosta da onça pintada, que gosta dos bichos, de ver eles na floresta e quer, né, a conservação desse grupo. Eu vou falar um pouquinho da venda ilegal de partes de onça, né? E focar na onça, mas o trabalho também incluiu duas outras espécies de felinos e a correlação com o comércio internacional. Eu sou doutoranda da Universidade de Oxford, aqui na Inglaterra, e sou apoiada pela WCS, WCN e a Federação Britânica de Suporte à Mulher na pesquisa, na academia. Thaís, Oi. Só um minuto. A chata do tempo, a chata do fone. Mas eu queria que você falasse um pouco mais perto do microfone para a gente ouvir. Sei. Tem como você aproximar um pouco o seu microfone? Bom, vou tentar aqui, você olha se... Já melhorou, já melhorou. Obrigada, querida, bem-vinda. Nada. Então, bom, deu para entender a primeira parte que eu falei, eu preciso repetir? Oi? Tá ótimo, pode tocar. Tá certo. Então, esse trabalho ele começou, né, na verdade, em 2018, né? Então, em 2017, 2018, a gente viu começando alguns registros de caça de onças de uma forma não usual em alguns países da América do Sul e Central. Então, onças que a metade da carcaça era abandonada, mas estava sem a cabeça, ou então onças preservadas de uma forma que estava querendo manter algumas partes do corpo específicas, né? E outros relatos, por exemplo, nessa figura, né, central, no Suriname, que seria a forma como as pessoas utilizavam a carcaça da onça para fazer uma pasta que seria utilizada de forma medicinal, especialmente ligada à cultura da medicina tradicional asiática. Então, esses rumores começaram a aparecer, né, algumas carcaças sendo encontradas em alguns lugares dessa forma não usual, levantou essa questão de será que está começando um novo tráfico, né, um novo comércio de onças, especialmente um comércio internacional, né, que a gente sabe que no passado foi bem danoso para as onças na época da caça para pele, né, e que
declinou bastante as populações de onças em vários locais da distribuição. Então, o medo foi que hoje a gente estivesse voltando a ver uma pressão que nem a gente viu no passado. Então, um dos meus focos, né, do doutorado é tentar entender um pouquinho melhor sobre esse comércio de onças, né? Então, focando nisso, só que o problema é que se sabia muito pouco ainda, né? Tinha alguns registros esparsos, mas também a gente não sabia quem é que de fato estava envolvido nesse comércio e como que a gente aproximava para saber mais informações. Então, o primeiro passo que eu fiz foi procurar tudo que já tinha sido documentado sobre o assunto, e especialmente documentos oficiais, então, os registros de apreensão de vários países e também complementando isso, né, com notícias de apreensão que estavam disponíveis na internet online. E aí a gente conseguia ter noção do que estava acontecendo. Então, eu fiz isso para 19 países, incluindo a América Central e a América do Sul. Isso requereu uma pesquisa em 6 idiomas, na verdade, 19 países da América Central e do Sul, mais a China, que era o que estava sendo levantado na época de ser o receptor desses produtos, né, de forma internacional. Então, a gente buscou em português, espanhol, em holandês, que é a língua oficial do Suriname, inglês para Guiana, francês para Guiana Francesa e chinês, né, mandarim, na verdade, para a China. E aí, uma das minhas perguntas foi, será que esse comércio ele estava ocorrendo só para as onças mesmo, como estava sendo especulado no início? Ou será que isso também atinge outros grandes gatos que nós temos, né, na América do Sul, como a onça parda e a jaguatirica? Então, para essa pesquisa, eu incluí a onça parda e jaguatirica também, para tentar entender, né, como que estaria acontecendo esse comércio para todas essas 3 espécies. E a informação que eu coletei por registro seria o número de indivíduos que estavam envolvidos naquela apreensão, quais eram as partes do corpo apreendidas, se era o bicho inteiro ou se era só os dentes, só a pele, só o crânio, enfim. A destinação, que nem sempre ela estava explícita, né? Então, quando explícito, a gente tinha, que é, por exemplo, um pacote apreendido no correio ou qualquer sistema de transporte que tinha um endereço, ou apreendido em aeroporto, ou dentro, né, de alguém que estava pegando o avião. Então, a gente tinha a origem e o destino daquele avião, esse tipo de situação, né? E por país, né, da América Central e do Sul, eu coletei informação sobre a distribuição da onça e dos outros felinos, né, nesses países, utilizando como base o shape da IUCN, o número de pessoas, né, de ascendência chinesa que residem nos países da América Central e do Sul, a quantidade de investimento chinês que estava sendo recebido em cada um desses países, o índice de corrupção, né, desses países, que é dado pela Transparência Internacional, a renda per capita de cada um desses países e a exportação. Então, no final, nos resultados, eu explico um pouquinho por que dessas variáveis que foram escolhidas. Aí, eu vou entrar um pouquinho na questão metodológica, que eu acho que é o que todo mundo quer mais saber, né, hoje, que foi o seguinte, né, o primeiro desafio metodológico que eu enfrentei foi como, bom, primeiro pensei, preciso fazer um GLM ou um GAN, né, que seria um modelo generalizado linear ou aditivo, que é o curvo, né, porque eu tenho essas diversas variáveis e gostaria de testar quais delas estariam influenciando o número de onças, né, apreendidas relacionadas ao comércio e ao tráfico naqueles países. Então, a primeira coisa foi, em alguns países, em alguns anos, eu tive nenhuma onça apreendida, nenhuma onça vendida. Então, o que acontece? Eu tinha alguns zeros dentro do meu conjunto de dados. Então, essa foi a primeira coisa, porque, às vezes, quando a gente pensa, eu tenho uma variável que é contável. Então, a primeira coisa que a gente pensa é, beleza, então, Poisson vai ser
uma distribuição que pode ser boa. Porém, a gente não pode usar o zero, acima, né, de zero a distribuição. Da mesma forma, a distribuição gama, que costuma funcionar para a gente bastante em estudos ecológicos, e que também não funcionaria com zero. Então, esse foi um dos primeiros fatores que eu me esbarrei na definição das famílias de distribuição que seriam disponíveis para que eu pudesse usar. E eu já estava começando a usar o Gama LSS, que é um pacote do R relativamente recente, que ele oferece para a gente uma lista de famílias muito maior do que a gente tem na função GLM e na função GAM. Então, isso foi muito, muito importante para o meu trabalho, né? Então, aqui, até embaixo, está pintadinho aqui, a gente consegue ver que existem algumas famílias, por exemplo, a própria Poisson e a Gama, que eu citei, todas duas têm sua versão ajustada de zero, né? Essas zero adjusted ou zero inflated, que seria para o modelo entender que seus zeros estão ali e conseguir trabalhar com eles para que eles não baguncem, não superinfluem o seu modelo. Então, é bem interessante esse tipo de família que é disponível no pacote do Gama LSS. Então, para o meu trabalho, eu usei a Gama ajustada para zero, ou a Gaussiana, quando era o dado normalmente distribuído, né? Eu usei a Gaussiana quando não, normalmente a que foi bem ajustada foi a Gama, mas a que era ajustada para usar com zero. O segundo desafio foi colinearidade entre variáveis. Então, por exemplo, é muito comum nessas variáveis socioeconômicas que elas tenham relação entre si. Então, aqui, né, no círculo, a gente consegue ver números de correlação relativamente altos, então, e algumas curvas aqui também, né, nas linhas. Então, a primeira coisa, isso aqui é um plot, usando o pacote GGALI e a função ggpair, que dá para ver essa correlação entre todas as variáveis preditoras. E aí eu tive que decidir que eu não poderia colocar todas elas no mesmo modelo. Então, aquelas que fossem correlacionadas, o que eu fiz? Minha estratégia foi fazer o modelo básico com as que não eram correlacionadas e substituir a variável que era correlacionada por uma, né, pela equivalente a ela. E refazer o modelo para eu ter essa informação para todas as variáveis. E o outro desafio muito grande, que é a primeira vez que eu trabalho com esse tipo de dados, que são dados em painel, né? Que é algo muito comum nas ciências econômicas e que, para a gente, na ecologia, não é alguma coisa muito falada. Esses dados em painéis, eles são dados longitudinais, que significa que você faz observações na mesma unidade em vários períodos de tempo possíveis. Então, o que acontece? Eu tenho, para cada país aqui, por exemplo, aqui a Bolívia, eu tenho a Bolívia desde 2012 até 2018, porque eu coletei esses dados anuais. O Brasil desde 2012 até 2018, e assim vai com todos os 19 países. Então, eu tenho esse set de informação e que eu não posso jogar no modelo como se eles fossem independentes, porque um dado que é da Bolívia, ele é dependente com outro, né, em relação a outro dado da Bolívia, e eu não posso tratar ele como se fosse, né, de um país diferente. Então, isso foi uma situação que eu me deparei. Então, aqui, como é tempo, né, ao longo do tempo, eu tenho a questão da correlação temporal, que é algo bem chatinho, às vezes, da gente trabalhar também nos nossos dados. E tenho algumas variáveis preditoras, algumas que variam ao longo dos 5 anos que eu avaliei. Né? Por exemplo, o investimento privado depende do ano, recebido, né, pelo país depende do ano, mas a distribuição de Jaguar, né, não foi atualizada, então ela é igual para todos os anos. Então, eu precisava contar para o meu modelo que essas linhas elas estavam correlacionadas e isso tudo estava relacionado a cada país que eu estava avaliando. Né? Então, o que eu fiz? Eu tive que debruçar nas áreas das ciências econômicas para ver como que eles construíam os modelos deles para que eu conseguisse construir o meu. Então, que é outro mundo, na verdade, outra literatura, bem engraçada, porque a forma de tratar os dados, inclusive difícil, porque para eles é tudo muito perfeito, porque
os desenhos, eles são muito bem desenhados, então, assim, não dá para falar, mas não consegui, não existe não conseguir para a economia, né? Para eles é tudo muito certinho. E para a gente é um desafio, né? Para eles é tudo mais facilmente controlado, que né, em condições normalmente mais controladas. Então, para contar com essa relação entre os países e relação entre os anos, dentro do GLM ou do GAN, a gente tem os termos mistos, né? Que seriam os efeitos fixos e os efeitos randômicos. E aí, dentro da teoria econômica, lá que o pessoal usa bastante, alguns testes para ver qual que é melhor ser usado, qual que adequa mais ao seu dado, se é o efeito fixo ou o efeito randômico, aliás, fixo ou randômico. Né? Então, aqui a gente tem esse Lagrange Multiplier Test, que não sei se pronuncia assim, na verdade, vocês vão me desculpar porque eu só leio, nunca ouvi. A gente tem ele, que ele testa, a gente pode fazer vários modelos em que eu coloco tanto o país quanto o ano como um fator a ser testado. E daí ele me diz, no final, se faz sentido, dentro dessa construção do modelo, que o ano seja fixo, que o ano seja randômico, que o país seja fixo, que o país seja randômico. Então, é para isso que serve esse teste. Isso é dentro do pacote PLN, né, e a função também chamada PLN. Então, esse foi o que eu fiz. Né? E um outro teste, na verdade, está aqui embaixo, e aí, não está ali embaixo, na verdade, que é esse Hausmann test, que é um outro teste também que é muito comum fazer, ele também está dentro do mesmo pacote, e a gente consegue ver. Aí, o que aconteceu? Quando eu fiz esse Lagrange, falou que eu conseguiria usar tanto o fixo quanto o randômico para o país. E no caso do Hausmann test, eu falou que nenhum dos dois eram necessários. Então, quer dizer, eles não estavam nem concordando entre si. Então, eu tive que ir atrás de, tipo, quais são os problemas desses testes para que eu pudesse conseguir solucionar essa questão para mim. Né? Então, o que eu vi? Né? Dentro da base dos efeitos randômicos, quando você coloca aquele fator como efeito randômico, você coloca isso para tirar o efeito, né, dessa falta de independência. Só que existe um pressuposto muito importante que eu não sabia antes, eu fui aprender olhando esse material, que você coloca esse como efeito randômico porque aquilo que você não observou, né, que esses unobservables aqui que está na apresentação aqui, que essa é a frase da definição mesmo, até por isso está em inglês, que é exatamente o que eles colocam, quando esses fatores que a gente não mediu e que podem estar influenciando nesse resultado, eles não podem ser correlacionados com aqueles que a gente está medindo. Então, isso é um pressuposto para o efeito randômico, mas não um pressuposto para o efeito fixo. E aí, o que acontece? Para mim, as minhas variáveis independentes, primeiro, as que estão no modelo, são totalmente relacionadas ao país, porque a quantidade, né, tudo, na verdade, são fatores socioeconômicos do país, né, em grande maioria. Então, eles são relacionados. E a outra questão também é que as variáveis omitidas, que, na verdade, são aquelas que a gente não consegue medir, que não estão incluídas no modelo, elas também podem estar relacionadas com o país, que é, por exemplo, a cultura local ou a infraestrutura para escoar os produtos, né, de onça, por exemplo. Esse tipo de situação são todas relacionadas com o país. Então, eu cheguei à conclusão de que eu não poderia usar o país como termo randômico. Eu precisava fixar ele. Então, aí que eu cheguei à minha conclusão e descobri, né, esse pressuposto. Então, o que eu decidi foi que países entrariam no modelo como fixo. Só que aí ainda tem um problema, que é o problema da autocorrelação temporal, porque eu tenho dados daquele mesmo país durante vários anos. Então, eu testei a autocorrelação temporal depois de ter fixado o país como fixo, né? Depois de ter incluído o país no modelo como fixo. E aí, o que aconteceu? Saiu, né, esse teste aqui, esse PBG teste, que também está dentro do pacote PLN,
ele é um teste que está aqui embaixo o output dele, que ele testa essa correlação temporal nos dados dados de painel, né? E aí aqui ele dá significativo e ele fala que tem sim uma autocorrelação temporal ainda. Aí o que eu fiz? Aí o que eu pensei? Falei, poxa, eu posso usar um termo de autocorrelação ou colocar o ano como um fator randômico. Daí eu fui olhar qual que era o nível da autocorrelação. Então aqui usando o pacote vegan, eu fiz a função ACS, né, a função de coeficiente de autocorrelação. E aí eu fui ver para os 3 grupos aqui. Então, primeiro a gente tem a onça pintada, e segundo a onça parda no meio, né? E terceiro ali no canto direito, a jaguatirica. E essa linha pontilhada, que está marcada em cada um desses gráficos, são 95% de intervalo, né, de confiança. E a gente vê que a gente tem duas linhas, no caso da onça pintada, que tocam a linha do intervalo de confiança. E para a jaguatirica, a gente tem uma linha que passa um pouquinho. No caso da onça parda, a gente não teria nada. Então, é por isso que deu significativo naquela minha autocorrelação. Mas o que acontece? Aí eu fui ler bastante de que esse pouquinho é aceitável e de que não necessariamente você teria que incluir um fator para correção autotemporal, no caso, sendo bem pouquinho, porque coisas randômicas, né? Outros fatores randômicos podem causar autocorrelação e não necessariamente tem que ser a correlação dos dados, uma correlação causal. Então, eu cheguei à conclusão de que o ano poderia ou não entrar, né, com um fator de correção aí para a autocorrelação. Aí eu vou seguir aqui com o exemplo como se o ano entrasse, que daí é o modelo como se fosse mais completo do que a gente poderia fazer. Então, isso aqui são os modelos que eu testei, né? Então, aqui eu peguei o último aqui, está todo coloridinho, para poder mostrar as partes da função, né, do código. E aí aqui embaixo está colorido e maior, é a mesma coisa que está em cima, só para facilitar a visualização, porque o frente está ficando meio pequeno. Então, eu tenho a função GAMLSS, eu tenho em verde a variável resposta, em amarelo as variáveis preditoras, em azul eu tenho como que eu coloco, então, meu termo fixo e meu termo randômico dentro do modelo, e em preto só os dados, né, de onde que o dado está vindo, a família de distribuição que eu estou usando, isso depois de ter testado qual era a melhor família, né, e o número de ciclos que eu quero que rode o GLM. E aí, aqui, só mostrando, eu também uso a função do GAIC, que é para fazer ranqueamento dos modelos pelo aquele Archaic Information Criteria, né, mas adaptado para o modelo generalizado. Então, por isso tem um Gzinho antes do AIC. Né? E o termplot, que é uma função de plotagem dentro do GAMLSS mesmo, para você ver os gráficos daquele modelo que você está rodando. No meu caso, eu usei o termo aditivo, né, para algumas variáveis, então vocês vão ver o gráfico daqui a pouquinho. Né, e existem vários tipos de termos aditivos, e aí o ideal é ler para cada um, né, qual que vai te atender. E também dá para testar pelo AIC qual que fica melhor. No caso, eu sempre gosto de usar esses penalizados, porque quando você coloca um termo aditivo, você faz com que a curva fique mais ajustada, porque você quebra a curva. E aí, quanto mais muito ajustado, logicamente aquele modelo vai ficar melhor, porque ele está super ajustado. Mas para evitar um super ajuste, que é assim, ajuste demais, mais do que você gostaria, é bom usar o penalizado, porque ele penaliza no AIC. Então, é meio que achar um meio termo entre muito pouco ajustado ou muito ajustado. Você consegue achar um mais ou menos ajustado, que te responde bem, sem perder muito o significado do ajuste. E aí você também pode controlar aqui no DS a quantidade de quebras que você quer. Isso também é algo que você pode testar. Quantas quebras você quer que aquele ajuste tenha dentro da sua proposta. Aqui eu só pedi uma quebra nesse caso. Então, finalizando, né, só um pouquinho dos resultados que eu obtive, né, com esses modelos. Eu usei o ggplot, a função ggplot dentro do Tidebus, do pacote. Né? Então, aqui a gente tem para cada uma das variáveis o que a gente achou, isso no caso para onça pintada.
Então, o primeiro gráfico aqui a gente tem a distribuição. Então, obviamente, quanto maior a distribuição, maior o número de onças pintadas apreendidas. E isso, para a gente, é interpretado como a disponibilidade. Claro que quanto mais onças tiver, mais barato e rápido é para uma pessoa ir caçar uma onça para poder vender. Então, faz todo sentido. Outra variável, né, a do meio aqui em cima, que deu significativo foi o investimento chinês recebido pelo país. Né? Então, a gente entende isso dentro da teoria econômica. O que acontece para vários produtos ilegais é muito difícil mover produtos entre países sem parecer suspeito, e mais difícil ainda é mover dinheiro. Então, normalmente, países que têm uma relação econômica muito intensa são países que também têm relações ilegais mais intensas, porque as pessoas que querem fazer as atividades ilegais se aproveitam das relações legalizadas como se fosse para cobertar, entendeu? E não levantar suspeita. É mais difícil levantar suspeita. Então, a gente acredita que seja isso que está acontecendo. Isso acontece com drogas e armas também, então a gente imagina que seja a explicação para essa relação. No caso, a corrupção também, né? Na verdade, quanto maior o índice de corrupção, menos corrupto o país então fica meio contraintuitivo, mas é como a transparência internacional funciona. Então, a gente vê quando tem mais corrupção, vai ter mais onças também. Quando tem menos corrupção, que seria o índice maior, né? O índice maior vai ter menos. Então, a gente vê que a efetividade da polícia no local também influencia, né? E aqui embaixo, à esquerda, a renda per capita, né, local, que também influencia. Então, quanto mais pobre as pessoas são naquele país, maior a chance delas se engajarem, então, numa atividade ilegal. No caso, as exportações e a quantidade de pessoas chinesas vivendo nos países não teve nenhuma relação. Então, a gente imagina que seja uma coisa nova e que talvez esteja se aproveitando dessa expansão de investimento chinês na América Central e do Sul para se estabelecer, né, como um mercado ilegal aí. E aí, para onça parda e jaguatirica, somente a área de extensão, né, a distribuição, que entrou no modelo que foi significativo. Nenhuma das outras variáveis foram. E elas só tiveram registros para o mercado doméstico mesmo, seria interno dentro do país, nenhum indicativo de que elas estavam sendo envolvidas em comércio internacional. A gente Thaís, tem aqui... Desculpa te interromper, só vamos indo para a conclusão, certo, porque por conta do nosso horário só, tá joia? Obrigada. Obrigada. Então, aqui só para concluir, né, em vermelho a gente vê que, em comparação aos três grupos, a onça tem muito maior, né, a quantidade apreendida, e em comparação às partes de onças apreendidas, a gente vê em azul que é grande parte os dentes, né, e a gente também viu, né, que quando a gente conseguiu precisar que daquelas partes estavam envolvidas, de certa forma, com a Ásia, a gente tinha 16 vezes mais itens do que aquelas que estavam dentro do mercado doméstico mesmo daquele país. Então, indicando que isso pode ser mesmo um mercado que está surgindo aí forte. Então, a gente conseguiu prever para cada um dos países a intensidade, né, de apreensões, né, em cada país e entender isso num contexto, né, de relação com a China, que é o que a gente estava precisando saber no início. E aí, como próxima etapa é comparar, né, esse é outro trabalho que está submetido em revisão, e que é comparar tudo que é ilegal daquilo que é declarado legalizado pela CIS. Se isso é uma coisa que está saindo, né, sobrando da CIS, ou é um mercado completamente separado. E a gente vê que parece ser um mercado um pouco separado. Quem tiver mais interesse nesse trabalho, esse aqui, né, já foi publicado no meio do ano, então pode procurar. Também tem várias notícias, dá para achar aí, quem não quiser ler o artigo com um pouquinho do que foi feito no trabalho, chamou bastante atenção, né, até que vocês mencionaram, a Francesca mencionou, o tanto que chamou atenção esse trabalho esse ano. E eu agradeço muito por estar aqui, meu contato está aí também, se alguém quiser falar comigo diretamente.
Obrigada, Thaís. Alguém tem uma pergunta? Eu tenho. Pode falar. Pode. Por mim, pode. Então, a minha pergunta e quais os usos desse material, né? Por que isso está aumentando e para que é utilizado, né? É a mesma função que isso já tinha com os tigres, enfim. Ou a onça pintada tem aí um elixir, um quê a mais? Então, isso é bem interessante. Na verdade, na Ásia existem alguns usos já bem estabelecidos. O principal, eles falam que é o osso do tigre e leão também, para produtos medicinais. Mas os dentes de todos os felinos também são usados em joalheria, em como é que fala? Tipo escultura cavada, não sei como é que fala isso, na verdade. Mas esse tipo de coisas decorativas e joalheria, sabe? Então, isso já é utilizado lá. Uma das coisas que a gente pensou será que a onça está entrando como novidade no mercado ou será que ela está só suprindo o que já tinha? E aí, conversando com algumas pessoas, né, eu conversei com algumas pessoas da China que trabalham com venda de animais na China, pelo que eles têm visto, a gente não fez um estudo sistemático, mas é que, muito provavelmente, a onça está entrando despercebida, como se fosse dente de algum outro felino. A gente sabe que o tigre, a população está muito declinada já, em alguns lugares leões também, né? Mas leões, eles têm lá fazendas de leões para manter esse consumo de medicinal. Então, provavelmente, está entrando como se fosse um tigre, como se fosse um leão, como se fosse algum desses itens. Porque não está tendo, parece, uma campanha falando, olha, achamos uma coisa diferente, é a onça. Então, parece que está suprindo isso. No caso do meu trabalho até agora, o que eu achei muito foi dente. E dente indica mais joalheria e essas coisas decorativas do que medicinal, apesar de que dente pode ser usado como medicinal também. Porém, também tem a ideia da pasta, que no Suriname está ficando muito forte, o pessoal está falando. Em alguns outros lugares, alguém já citou que ouviu alguém dizer que é isso aqui, né? De colocar, de cozinhar, basicamente, as partes de onça, e ele vai virando uma meleca ali, que é tipo um creme, e serve como medicinal para artrite, coisas de inflamação e dores, esse tipo de coisa, que é bem comum diz que é asiática, né? Mas o que acontece? Por uma pessoa que aprende, imagina um oficial que vai aprender, ele reconhecer um dente é fácil, mas reconhecer um potinho com uma meleca dentro e falar que aquilo foi uma onça um dia é super difícil. Então, assim, eu não digo que isso não seja um grande problema, que parece, principalmente no Suriname, isso está sendo algo que eles estão suspeitando que é um grande problema. Mas eu encontrei só 2 registros, né, de apreensões que sabia que era isso, porque teve uma denúncia antes, ou porque pegaram a pessoa no processo. Mas, então, depois que virou pasta, não tem como mais. Assim, tem como, com DNA, mas, assim, polícia comum dos lugares, ainda mais na América do Sul, super sem dinheiro, não vai ficar fazendo isso. Então, assim, é bom que chame a atenção de que isso é algo que a gente precisa olhar, assim, com mais cuidado. Obrigada, Thaís. Interessantíssimo. Obrigada. Tem uma pergunta no chat do Richard. Ele diz assim, muito bacana, mas ao usar investimentos chineses como variável, não se deveria usar de outros países também? Pois pode ser só uma relação com investimentos internacionais de uma forma geral. Então, exato. Na verdade, eu testei, não está nesse trabalho, mas assim, só para garantir que eu estava indo no caminho certo, eu testei com 2 outros países e não deu nada. Isso foi, assim, bem claro, sabe? E a gente manteve a questão só da China, nesse caso, porque a hipótese já tinha sido levantada por ter, principalmente em alguns países, especialmente Bolívia, Belize e Suriname, que tiveram chineses que foram presos e eles envolvidos. Então, tiveram uma porcentagem grande desses, cerca de 20%, 25%, estavam destinados à China. E isso é uma coisa muito grande, pensando que o resto está entre não sabemos, ou é doméstico, ou é qualquer outro país que a gente não sabe.
Então, focamos na China por essa evidência de que muito estava relacionado à China e a gente não encontrou nada relacionado a nenhum outro país. Mas eu testei, só para ver o que dava com outro país. Testei com 2, lógico que não foi o mundo inteiro, mas realmente não deu. E, enfim, e pelo menos em alguns países o envolvimento chinês é fato. Não quer dizer que vai ser claro em todo o território. Tem mais uma questão aqui da Daniele. Ela te agradece. Muito obrigada, Thaís. Uma dúvida. Na estrutura do modelo, o país foi considerado variável fixa. Mas dentro da estrutura de Random Effects, entendi isso por causa do código, né, que você usou, Refixed Country. Pode explicar melhor, por favor? Obrigada. Sim, então, aqui nesse modelo, o que a gente tem, né, aqui? Aqui é onde a gente coloca o termo, uma das formas, na verdade, não é a única forma de colocar o termo misto dentro do MLSS, e aí eu coloco fixo sendo país e o randômico sendo IA. E aí o que acontece? Que é o ano, né? O que acontece? Quando ele entende primeiro que ele não randomiza os anos do grupo inteiro, ele só randomiza os anos dentro de cada país. Então, ele entende o país como um subset. E qualquer coisa que ele vai dar de padrão, ele vai dar pegando o padrão dentro de cada um dos países. Então, ele vai entender que aqueles pontos estão correlacionados entre si. Então, é por isso que a gente fixou. E aí, as coisas estão como se fossem sendo analisadas em blocos, né? Em blocos desse país, depois do país 2, depois do país 3, para que isso seja entendido dentro do contexto de cada um. E também porque, às vezes, se a gente colocasse tudo junto, só randomizasse pelo país, além de ferir aquele pressuposto que eu mencionei, alguns países que tivessem, por exemplo, a Bolívia, que é um país que desponta com um número muito grande, ele ia puxar toda a relação. Então, a partir do momento que o modelo entende, fixando por país, que a Bolívia é a Bolívia, ele vai entender que todos os pontos ligados à Bolívia estão assim porque é Bolívia. E aí ele vai descontar esse peso super grande que esses pontos teriam no modelo e deixar os outros que são menores falarem também. Então, mais ou menos assim. Não sei se eu respondi a pergunta completamente. Ô, Thaís, só uma pergunta rapidona. Como é que você fez a primeira triagem quando você estava fazendo a pesquisa lá nos sites? Foi na unha ou você usou algum bot, algum pacote? Então, eu ainda não estava trabalhando com essas buscas, esses scrappers, essas buscas automatizadas. Então, eu fiz manual mesmo. Então, o que eu fiz foi fixar. Tipo, sem registros, era o que eu olharia para cada país. E aí eu fiz isso para cada um deles, com as mesmas chaves de busca, mas referente à língua do país, né? Uhum. E fiz isso manualmente. Uhum. Ah, legal, parabéns, Thaís. Muito legal o seu trabalho. Aprendi muito, não conhecia o pacote. É muito bacana essa história aí de trabalhar com zero e população dentro desse pacote. Sensacional. Para dados de, né, dimensão humanas, conflito homem-fauna, é bem interessante mesmo. Parabéns. Então, só um comentário sobre o pacote em específico. É muito bom, porque normalmente eu já vi, assim, é o que eu fazia antes, eu normalmente já vi muita gente fazer a mesma coisa. Você quer usar Poisson, você quer usar Gama, não dá, porque eles não aceitam zero, você vai lá e bota um 0,00001 nos seus números, só para sair do zero e você poder usar aquela família. E aí, às vezes, não é só o fato de não ter zero, é aquela quantidade de números zeros 0001 muito pequena, aliás, muito grande, ou como que ela está distribuída dentro dos seus dados, isso pode fazer seu modelo inflar no sentido de que ele não sabe que aquilo ali era para ser zero e não é, sabe? Então, o legal de trabalhar com uma ajustada para isso é que ela fica mais fiel. E a outra coisa muito interessante é que eu já entrei, né, aqui, a gente já entrou em contato com os criadores do pacote. Uau. E eles responderam, assim, super bacana, assim, rapidíssimo.
super com boa vontade, trocando e-mails quando a gente teve, por exemplo, dúvidas em relação a qualquer coisa que estivesse acontecendo. Então, isso é legal também, porque eu nunca tinha feito isso para outros pacotes, as pessoas autoras dos outros pacotes. Mas eu sei que, assim, a gente pode perder o medo de entrar em contato com os desenvolvedores também, porque muitas vezes eles estão ali super querendo que a gente entenda e faça o melhor uso possível do pacote, porque eles com certeza ralaram muito para poder desenvolver, né? Então, assim, vai uma dica para todo mundo. E eu imagino que isso deve ser algo bem comum para os outros pacotes também. Ai, muito bacana saber. Muito legal o seu relato. É isso, gente? Então, obrigada, Thaís. Obrigada mesmo. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada demais por essa iniciativa, por estar aqui. Eu vou parar de falar para deixar correr, porque se deixar não paro muito. Muito obrigada mesmo. Vou continuar acompanhando por aqui. Um abraço. Abraço.